Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião fim de semana. Eu e o Nuno Camilo, a partir de agora e semanalmente, fazemos-lhe companhia para analisar as notícias que marcam a semana. As notícias nacionais e internacionais. Portanto, já sabe, a partir de agora pode contar connosco todas as semanas e precisamente Nuno Camilo está comigo em estúdio para então darmos início. Nuno, obrigada desde já pela sua presença. Vamos então dar início e seja também bem-vindo antes de começarmos. Nuno, o Nuno escolheu este primeiro tema. Prende-se com os lucros da banca, é o primeiro tema que analisamos hoje. Porquê os lucros da banca, Nuno? Bem, nós quando falamos da banca falamos sempre de algo que nos leva a imaginar que corre bem, que tem sempre lucros, mas na verdade, na realidade, aquilo que acontece é que quando existem lucros, eles são divididos pelos acionistas e quando não existem lucros, quem responde essencialmente é o Orçamento de Estado e são os nossos impostos. E aquilo que eu estranho é que, na verdade, nós vemos uma entidade reguladora que é o Banco de Portugal, que neste momento não fez uma fiscalização que tenha sido assertiva nos últimos anos, isto porque, se nós olharmos para os últimos 10 anos, aquilo que aconteceu é que foi injetado da economia na banca cerca de 24 mil milhões de euros. O que, no meu entender, é subejamente estapafúrdio e fica, do ponto de vista económico, algo muito estranho. Se nós recordarmos também que o empréstimo da Troika a Portugal foram 78 mil milhões de euros, percebemos que um terço dessa dívida e desse empréstimo foi canalizado indiretamente para a banca. O que significa, primeiro, que nós temos que repensar qual é o modelo económico que nós queremos e qual é o papel da banca e aquilo que a banca pode vir a representar em termos de futuro. E tanto se tem falado na banca também. Sim, e veja o seguinte, nós nos últimos anos tivemos, primeiro, constantemente anúncios de lucros, e depois viemos a ver que, na verdade, havia um conjunto de imparidades que não foram registadas ao longo dos anos e depois os tais hecatombos que os bancos tiveram. Vemos também um país como Portugal muito pequeno e com um crescimento relativamente pequeno em termos económicos, o que faz também com que a própria banca não seja muito competitiva. E vemos um novo regime jurídico que foi aprovado em 2018, que é a partilha de dados com terceiros. Que implicações tem esse novo regime jurídico? Este novo regime faz com que, antigamente, nós poderíamos só ter a relação comercial, era só entre a banca e o cliente, agora a banca, o cliente, e pode haver um terceiro que pode aceder a esses dados. O que significa, essencialmente, que abre aqui uma janela de oportunidade para bancos estrangeiros e para outras entidades que podem manusear aquilo que é a atividade comercial e bancária. E vemos, por exemplo, os grandes grupos, como é o caso da Google, que neste momento está a equacionar, entrar naquilo que é as transações bancárias, e vemos também o posicionamento da banca no que diz respeito à Caixa Geral de Depósitos. Eu, quando falo da Caixa Geral de Depósitos aqui, essencialmente, eu diria que a Caixa Geral de Depósitos funciona como o último reduto de confiança que os portugueses têm na banca, porque todos os outros bancos já tiveram problemas, graves problemas, todos eles tiveram que ir recapitalizarem-se, todos, tirando o BES, mas o BES até fechou por não se ter recapitalizado porque não quis, e vemos, na verdade, é que hoje, quando se falava, o anterior governo falava na privatização da Caixa Geral de Depósitos, nós diremos, corremos o sério risco de, com o crescimento desta banca online, se nós não tivermos a Caixa Geral de Depósitos, Portugal pode, nos próximos anos, deixar de ter, diria, um único banco que tenha bandeira nacional. Por isso, considero estratégico e, do ponto de vista da atividade económica, uma necessidade vital mantermos a Caixa Geral de Depósitos. Nuno, pergunto-lhe ainda dentro deste tema dos lucros da banca e com tanto que se falou da banca e do todo o prejuízo da banca, Nuno, a Caixa Geral de Depósitos podemos considerar que é o caso de maior destaque na banca? Eu diria que a Caixa Geral de Depósitos deveria ser aquela que não deveria ter tanto destaque, mas acabou por ter um grande destaque, tendo em conta os prejuízos que foi acumulando e que também não registou. Nós vemos nos últimos anos, na verdade, houve aqui
problemas estruturais profundos. Vemos que existem administradores da Caixa Geral de Depósitos que infelizmente estão a cumprir penas por algumas, não por irregularidades diretas com a Caixa Geral de Depósitos, mas noutras atividades, e o Vale do Lovo, os empréstimos que foram feitos, porque na verdade eu pessoalmente e muitos portugueses de certeza que não sentem qualquer tipo de confiança nas entidades reguladoras e fiscalizadoras, e depois fazem com que a Caixa Geral de Depósitos, que não devia ser um protagonista, hoje a Caixa Geral de Depósitos tem uma lógica de grande responsabilidade naquilo que é a atividade empresarial do Estado. E vejamos o seguinte, muitas vezes existem operações económicas em que as empresas do Estado, que já não têm crédito junto da banca comercial, e só a Caixa Geral de Depósitos é que lhe concede crédito para conseguirem cumprir com as suas obrigações. Portanto, significa que se nós não tivéssemos a Caixa Geral de Depósitos, como é que o Estado conseguia cumprir as suas responsabilidades, no caso da CP, no caso da Metro do Porto e no caso da Carris em Lisboa? Portanto, a vitalidade que é nós mantermos o Banco Caixa Geral de Depósitos e, acima de tudo, termos os reguladores a funcionar e a fiscalizar. Muito bem. Os lucros da banca, então, a serem aqui o nosso primeiro tema de destaque. Passamos agora para as notícias que nos dão conta do abrandamento da economia nacional. Nuno, ainda também dentro deste tema da banca, e agora passando também aqui para a economia, estes indicadores, que leitura podemos fazer? Bem, o primeiro indicador é que o Governo fala num crescimento de cerca de 2,2%, em contrapartida a União Europeia, o FMI e outras organizações falam num crescimento de 1,8%. E quer um crescimento de 1,8% ou um crescimento de 2,2%, não é crescimento. É sobreviver no que diz respeito a uma economia europeia que está, neste momento, muito calma, tranquila, serena e pacífica, para uma economia que deveria estar a crescer 4, 5, 6 ou 7%. Isso sim seria um crescimento real e que traria vantagens para a nossa realidade económica. É verdade que nós olhamos para outros indicadores. E outros indicadores, como é o caso daquilo que é a taxa de desemprego. Em relação a dezembro de 2018 para janeiro de 2016, os dados do INE dizem que houve só um crescimento de 0,1%. Portanto, não é relevante, mas estamos neste momento a falar numa taxa de desemprego de 6,7%, o que significa muito baixa face à situação económica que o país tem. É verdade que existe aqui, neste momento, o turismo tem sido uma alavanca muito grande para a nossa economia. Agora, era importante... E tem tendência a manter-se também, Nuno? Eu tenho dúvidas. Como grande indicador Eu tenho dúvidas porque, das duas, uma. Ou nós começamos a ter uma estratégia concertada relativamente àquilo que é a atividade do turismo, e ele não pode andar, digamos, em roda livre, porque na verdade aquilo que existe é que o turista vem às regiões e falta-lhe ali um bocadinho de conteúdo. O turista tem que vir, por exemplo, à cidade do Porto, e tem que vir à cidade do Porto uma vez visitar a cidade do Porto por uma questão gastronómica, depois por uma questão do vinho do Porto, depois pela arquitetura, depois pelo religioso. Portanto, nós temos que vender várias regiões ao mesmo tempo e fazer com que as pessoas queiram voltar. E, na verdade, o que acontece é que não há esse acompanhamento, mas vemos o crescimento que tem tido, o número de camas na cidade do Porto, na cidade de Lisboa, e o número de faturação que as empresas têm vindo a ter no setor do turismo. Em contrapartida, os outros setores da indústria têm vindo a ter quebras acentuadas, o setor do comércio tem tido quebras muito consideráveis, também por alguma especulação imobiliária e pela pressão daquilo que é a lei do arrendamento. Mas, na verdade, e aquilo que é um indicador preocupante, é que nós hoje olhamos para o maior fundo de investimento a nível mundial e que neste momento investia em Portugal, e este ano de 2019 desalavancou o seu investimento em 17%. Portanto, se em 2018 fez um investimento na ordem de 1,5 mil milhões de euros, que é muito dinheiro, neste momento desalavancou 17%, o que é também um sinal evidente do desaceleramento da nossa economia. Significa isto que precisamos de reformas céleres e eficazes, e prova disso também foi que esta semana o Comissário Europeu para a área da economia veio a falar que, na verdade, o crédito mal parado
para as empresas e para as pessoas singulares também tem vindo a crescer, bem como o alerta que a própria DECO deu recentemente a dizer que o crédito estava a entrar outra vez numa espiral de outros tempos, com um crédito muito fácil e de acesso muito espontâneo quase. Que acaba também por ser um engano para as populações e para as pessoas. Sim, é verdade. Nós percebemos que no regime que nós temos, no modelo económico que nós temos hoje aqui em Portugal e na Europa, os países do Sul vivem muito essencialmente à custa daquilo que é o financiamento e o apoio. Mas, na verdade, as empresas têm que começar a ter uma lógica diferente e têm que, muitas vezes, recorrer a outros meios de financiamento, e prova disso foi em tempos, o anterior governo esteve a trabalhar, na altura, com o antigo presidente da Associação Empresarial de Portugal, no sentido de arranjar novos modelos, de repensar modelos de financiamento diferentes e que foram feitas um conjunto de sugestões e que estamos à espera que elas sejam implementadas. Muito bem. Nuno, da economia passamos para a sociedade e analisamos aqui também outros indicadores. Indicadores, então, que nos dizem, dados que nos dizem, que nos falam, aliás, do envelhecimento da população. Como é que podemos encarar este envelhecimento da população e também porque este tema, Nuno? Bem, este tema tem várias consequências. A primeira consequência é uma consequência económica imediata. Digamos que isto tem um incremento naquilo que é o custo das reformas a longo prazo. Vemos primeiro a esperança de vida aumentar, cada ano que passa a esperança de vida aumenta, portanto significa que mais tempo as pessoas vão viver, mais tempo vão ter que receber reforma, e ainda bem. Vemos também uma segunda consequência que é um incremento dos custos na área da saúde. Portanto, se as pessoas duram mais tempo, apesar de terem uma esperança de vida aumentada, também há mais problemas na saúde que vão acontecer. E vemos o que está a acontecer com os hospitais e os problemas que existem neste momento. E depois vemos que é a pirâmide completamente invertida. Nós, neste momento, ocupamos o 4º lugar da União Europeia relativamente a pessoas com mais de 65 anos, o que é gritante. Isto vai nos empurrar para uma terceira consequência, que é o custo da mão de obra vai aumentar. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que as empresas, quando precisarem de recorrer a trabalhadores, ou têm mão de obra muito envelhecida, ou os mais jovens não vão estar disponíveis para determinado tipo de atividades, porque realmente, como escasseia a oferta, vão escolher atividades que lhe possam ser mais rentáveis e mais lucrativas. O que significa que nós, sociedade, vamos ter um aumento dos custos. Isto significa também que, com estas consequências todas, temos um problema estrutural que é não existe um regime que seja transversal à nossa sociedade, que apoie a criação e aquilo que é a implementação de uma natalidade que seja, Faltam digamos, medidas de incentivo à natalidade. De incentivo. Hoje nós vemos autarquias a fazerem regimes muito interessantes, como é o caso de Vila Nova de Gaia, que hoje dá livros até ao secundário. O Porto também já está a ir atrás dessa medida, mas nós não podemos só pensar quando eles começam a ter 5 anos. Temos que nos lembrar que é preciso os berçários, que é preciso as creches e é preciso ter um apoio também nesta altura. E também hoje, em termos financeiros. Hoje, aquilo que nós vemos, na verdade, é que existem um conjunto de escolas que suprimem esta lacuna que o Estado não consegue ter, mas que, na verdade, elas têm um custo muito considerável. Veja, numa cidade ou numa região como o Porto, em que o arrendamento hoje num T2 ou num T3 custa 400 a 500 ou 600 euros, em que se paga para um filho estar numa creche 300 euros, são 800 euros. Portanto, agora vamos pôr todos os outros custos e pensar quanto é que esta família tem que ganhar para poder responder a estas necessidades. É óbvio que a natalidade deixa de ser uma prioridade, mas porquê é que o Estado tem que responder a esta necessidade? Porque, na verdade, o Estado vai ter esse problema que resolver para a frente. Porque, a seguir, se não tiver jovens a entrar para o mercado de trabalho, uma juventude a crescer, nós não vamos ter pessoas a contribuir para aquilo que é, por exemplo, a segurança social. Não vamos ter uma reposição daquilo que é a atividade laboral. Significa também
que poderemos ter, e hoje isso já acontece, podemos ter que ir buscar a outros países, quase que importar, no bom sentido da palavra, não é? Importar mão de obra para conseguir responder às necessidades. Portanto, este é um problema estratégico que das duas uma, ou o Estado assume-o como uma bandeira, a questão da natalidade, e resolve, ou então, mais para a frente, terá que o resolver forçosamente com custos bem consideráveis no que diz respeito àquilo que é a responsabilidade do Estado social. Todas as implicações que tem também o envelhecimento da população. Sim. Não há uma renovação geracional também? Sim, claro, como é óbvio. Nuno, depois de analisarmos aqui os dados que nos dizem então e que nos falam do envelhecimento da população, falamos de um tema que também há pouco o Nuno tocou, falamos da questão do arrendamento e da bolha imobiliária então que existe atualmente em Portugal e nas principais cidades. Na verdade, este tema é um tema que hoje tem uma implicação muito transversal a toda a nossa economia. Nós vemos que durante muitos anos nós tivemos um regime jurídico que estava completamente obsoleto e que havia uma necessidade crescente de o alterar. Esse regime jurídico foi alterado. É óbvio que nenhuma alteração se consegue agradar a todos e a todas, mas, na verdade, esse regime jurídico trouxe aqui algumas novidades. Eu devo dizer que nesta legislatura temos que destacar, na minha opinião, Helena Roseta, que fez um trabalho notável no Parlamento e, acima de tudo, conseguiu pôr na agenda do dia aquilo que era a questão da necessidade do arrendamento. Mas hoje nós só falamos do arrendamento habitacional. E esse é um problema muito grande e que tem que ser combatido. O arrendamento habitacional, neste momento, acontece que com o crescimento do turismo há uma especulação imobiliária considerável que faz com que o tal valor das rendas esteja a subir, porque as pessoas realmente para viver no centro das cidades têm um custo muito elevado, porque hoje a prioridade para muitos é o Airbnb, é o alojamento local, portanto as taxas de rentabilidade são maiores, portanto há que retirar as pessoas de viverem nos centros das cidades e procurarem outras zonas. Esta é a primeira questão. A segunda questão, e que me parece também relevante, é que, na verdade, nós antes tínhamos um proprietário no não habitacional que era um mero árbitro de ténis. Ele só via o inquilino a passar de um lado para o outro. Dizer que, nessa matéria, a Confederação do Comércio tem vindo a defender aquilo que é a criação de um regime autónomo. Funcionaria como, Nuno? Autónomo, completamente autónomo. Hoje o que nós temos é um regime jurídico habitacional e depois no Código Civil temos lá meia dúzia de artigos que falam do não habitacional. E gerir, tratar da mesma maneira realidades que são totalmente diferentes não é compaginável. Veja, por exemplo, no setor do comércio. Nós hoje não podemos pensar numa empresa que fez um investimento considerável, que criou uma infraestrutura, por exemplo, o caso de uma orivesaria, em que para ter um seguro decente e para precaver aquilo que possa ser um infortúnio, tem que ter uns vidros à prova de bala, com uma determinada espessura, tem que ter um sistema de alarme, de videovigilância, uma porta de segurança, tem que ter uma estrutura completamente diferente. Não é compaginável tratar como uma pessoa que vive num T3 e para mudar só tem que pegar nas suas coisas e mudar de uma porta para a outra. Um exemplo. Por exemplo, o caso das farmácias. Nós hoje temos uma farmácia que está sediada num determinado espaço. Se ela quiser mudar para a porta ao lado, pode demorar 18 meses a ter o despacho de 3 entidades competentes na área. O que significa que não é compaginável gerir este tipo de atividade com um regime jurídico do não habitacional, com meia dúzia de artigos que não precavê isto. Nós, e aqui a necessidade de haver um regime jurídico autónomo, que é quando nós falamos naquilo que é o arrendamento não habitacional, esquecê-lo e criar um regime jurídico novo para o comércio, os serviços e a indústria. E porquê? Porque, na verdade, nós temos aqui dois tipos de direito. Nós temos o direito do proprietário, que tem a posse do imóvel, pode não ter o usufruto, porque se deu ao inquilino o usufruto para poder utilizar o imóvel, mas, na verdade, o que acontece é que o direito do negócio da pessoa de ser ressarcida por aquilo que lá criou, neste momento não existe. E vou dar-lhe um pequeno exemplo. Imagina o que é
Muito uma Nuno. empresa que criou um negócio, criou uma marca, criou um conceito e criou um produto. E dou-lhe um exemplo muito matemático. O Majestic. Imagine, não sei se é o caso, mas imaginemos só para fazer Dar aqui o exemplo. O Majestic, imagine que aquilo era arrendado e que não chegavam a acordo com o valor da renda e o Majestic saía de lá. O proprietário do imóvel, no dia seguinte a sair de lá, o anterior inquilino, poderia ficar com o negócio. Porque, na verdade, o que acontece é que ele pode levar os móveis, pode levar, mas o espaço em si, o nome, a notoriedade ficou lá. Aquilo nem é preciso alterar a placa, porque as pessoas dizem eu vou ao Majestic. E aquilo até pode ter outro nome, passado uma semana, mas as pessoas continuavam a ir lá. Porquê? Porque alguém criou um conceito, uma marca e um produto. E, na verdade, é muito injusto para um empresário. Quando nós falamos em alguém que escreve um livro e que tem direitos de autor, porque é que um empresário não lhe é reconhecido os direitos de autor quando ele cria também? Porque, ao fim e ao cabo, isto é uma criação. Não tem, digamos, uma dinâmica de um livro, como é óbvio, mas é um direito de autor que ele tem. E tem que ser ressarcido por isso. E, na verdade, o que hoje acontece é que o regime que existe não é um incentivo ao investimento. E nós pensamos, e eu em particular penso, que se criássemos um regime completamente autónomo, conseguíamos pôr a funcionar melhor o mercado e criávamos mais equilíbrios. Muito bem. Nuno, agora passamos aos números das greves e dos pré-avisos de greves muito rapidamente, Nuno, para depois passarmos então aos destaques da semana. Bem, relativamente às greves, eu acho que é inevitável tocar no assunto. Nós estamos a falar no ano de 2018, em que tivemos cerca de 500 pré-avisos de greve que foram anunciados. Portanto, significa isto que é um número muito considerável e é, acima de tudo, um número que nos preocupa. Eu acho que a grande questão que nós devemos colocar é, hoje, a greve é um direito constitucional, previsto, legítimo, mas será que não está a banalizar-se em algumas matérias? Será que o direito à greve não deveria ser um último recurso quando realmente não existe nenhuma evolução na carreira? Porque, na verdade, o que acontece é que hoje ou aceitam a proposta ou fazemos greve. Ou aceitam a segunda proposta ou fazemos greve. E, na verdade, o que acontece é que nós sentimos hoje, enquanto usufruímos dos serviços públicos, muitas vezes, ou de outro tipo de serviços, que às vezes nós no privado não vemos greves, diga-se, porque na verdade não existe esse preceito legal previsto, mas é muito difícil encontrarmos nos privados greves, mas aquilo que nós sentimos é o sentimento de inconsequência relativamente ao ato da greve. É que nós, há 20 anos atrás, quando víamos uma greve dos professores, parava o país. Agora, há greves todos os dias, nós já nem sentimos que existem greves. Só quando vamos usufruir do serviço. Quando vamos ao hospital e, olha, o médico não está, ou o enfermeiro não está, ou o administrativo não está. E é que nos apercebemos da greve. Ou quando vamos a um tribunal e chegamos lá, o colaborador, o técnico do tribunal não está. Isto para lhe dizer que esta banalização acho que está a desvalorizar aquilo que é o conceito de greve. E depois também há uma proliferação, no meu entender, exagerada daquilo que são os sindicatos. Porque agora, veja o caso da polícia, por exemplo, que existem neste momento sindicatos com menos de 200 trabalhadores. Portanto, a expressão, a representatividade das partes, no meu entender, faz com que desvalorizemos o conceito de greve e, acima de tudo, nós próprios não tem o impacto que tinha de outrora. Acho que também deve existir uma consciência que é a situação económica do país em que nós vivemos. É óbvio que nós falamos... Muito rapidamente, Nuno. É óbvio que nós falamos economicamente que o país saiu da Troika, que neste momento tem uma situação económica muito melhor, que se está a evoluir, mas, na verdade, nós vamos pagar esta fatura mais à frente, porque é impossível de um cartão de crédito que antes estávamos a pagar passarmos a receber milhões e as coisas estarem todas resolvidas rapidamente. Portanto, tenho dúvidas e acho que estas greves deveriam ter aqui alguma parcimónia e, acima de tudo, algum direito mais tranquilo. Muito bem. Nuno, passamos agora para os destaques da semana.
São, efetivamente, 3 personalidades que o Nuno escolheu e que nos vai dizer o porquê de terem sido escolhidas e em que contexto. Muito bem. O primeiro destaque da Temos 2 semana, minutos, Nuno. destaque da semana vai para o Ministro do Ambiente, o João Matos Fernandes. Na verdade, antecipou aquilo que era uma iniciativa da União Europeia e, acima de tudo, criou o combate àquilo que é uma diretiva que vai entrar em vigor em 2020 relativamente aos plásticos. Relevante, antecipar, acho bem. Mas acho ainda melhor ter desenvolvido um projeto piloto, e é aí o destaque, um projeto piloto relativamente àquilo que é a reutilização das taras perdidas relativamente aos plásticos. Este era o primeiro destaque que faria João Matos Fernandes. Depois, o segundo destaque ia para o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, o António Tavares, por 2 questões. A primeira questão, porque percebeu o problema da ADSE e disponibilizou-se a alargar o protocolo da Santa Casa da Misericórdia do Porto, responsabilidade social a cumprir no seu máximo, e depois a segunda, inovou naquilo que é as residências colaborativas. É algo que nós cá ainda não ouvimos muito falar. Em Espanha já se usa, na Alemanha também já se usa e, na verdade, a Santa Casa vai lançar um projeto piloto e isso, para quem há bocado falava das residências, do envelhecimento da população, está aqui a colmatar e a tentar que as pessoas possam ter uma situação muito mais confortável com esta habitação colaborativa. Depois, o último, e não menos importante, vai para o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, portanto, saímos do grande centro do país, do local, para também o litoral, e falo de Silvério Regalado, porque, acima de tudo, também lançou um projeto com a Santa Casa da Misericórdia de Vagos, no qual fala daquilo que é o apoio a pessoas que têm doenças degenerativas, mas também o apoio aos seus cuidadores. É um tema que neste momento não está muito bem na agenda do dia, mas na verdade é preciso começar a introduzi-lo a esta questão dos cuidadores, porque merecem aqui um cuidado especial e, acima de tudo, um regime que possa vir a defender, porque ao fim e ao cabo eles estão a prestar um trabalho social, porque senão o Estado é que tinha que ocupar um espaço num hospital, num centro de saúde, para tomar conta dessas pessoas. Muito bem. Nuno, terminamos esta primeira parte com estes destaques da semana, essas figuras então, e também o porquê de terem sido escolhidas. Regressamos já a seguir para falar agora e para falarmos das notícias que marcaram a atualidade internacional. Nuno, até já. Assim então também que nos acompanha, regressamos já a seguir. Até já. Regressamos para o Espaço Opinião fim de semana. Nesta segunda parte analisamos o contexto político internacional. Nuno, nesta segunda parte destacamos então o conflito entre o Paquistão e a Índia. É um conflito preocupante? Começo por perguntar. Bem, eu acho que é preocupante a partir do momento em que nós olhamos para o Paquistão e tem 150 ogivas nucleares e tem depois a Índia 140 ogivas nucleares. Portanto, essa é logo a primeira questão premente, no meu entender. E depois percebemos que estamos a falar de um conflito que já dura há vários anos, estamos a falar da questão de Caxemira, mas na verdade o que aconteceu é que a escalada de provocações entre as partes tem vindo a subir. Se houve um atentado recentemente em que morreram 44 polícias e a retaliação foi agora 2 aviões que sobrevoaram uma zona que não está bem definida de quem é quem e abateram 2 aviões. Isso intensificou ainda mais este conflito aberto. O que eu considero é que não percebo como é que as organizações internacionais que deveriam mediar este tipo de conflitos e que deviam criar aqui alguma serenidade ao longo destes
dezenas de anos não conseguiram travar este tipo de conflitos. Portanto, significa que se ninguém travou até agora, das duas uma, ou existe um interesse económico em resolver o assunto, isto de uma forma muito simplista, porque, na verdade, só dessa maneira é que alguém vai intervir porque tem um interesse económico, como faz os Estados Unidos quando intervêm em muitos sítios, porque só com interesse económico associado ao petróleo ou outras especiarias, não é? É que pode fazer intervenção. E neste caso aquilo que eu vejo que leva a uma intervenção. E que leva a uma intervenção profunda. É isso que eu vejo neste momento. E a preocupação é a escalada deles terem ogivas nucleares. Se eles não tivessem ogivas nucleares, eu acho que todos nós poderíamos estar muito mais descansados. Agora, a partir do momento em que um tem 150 e outro tem 140, há que escolher bem os alvos. E veja a escalada de atentados. Neste momento, a Força Aérea paquistanesa fez um bombardeamento intencional, só para mostrar força, em que eles próprios assumiram que não quiseram atacar espaços onde tivessem humanos. Portanto, nós tivemos a intenção de vos mostrar força. Significa, o poderio o que significa bélico deles. Exatamente. Portanto, vemos aqui a escalada que está a crescer de uma forma considerável, o que, no meu entender, não é nada bom, e espero eu que a comunidade internacional possa rapidamente tentar intervir e tentar sanar este problema e resolver isto, não sei se de uma vez por todas, mas pelo menos pôr ali um travão para ver se eles retomam a base e não continuam na escalada de ataques bélicos. Nuno, consequências deste conflito Paquistão-Índia? É essencialmente entre eles, porque se tivesse a comunidade internacional preocupada com consequências económicas, já lá tinha ido. Portanto, mas estamos a pôr em causa aqui vidas humanas, estamos a pôr aqui um sentimento de insegurança e estamos aqui a ver que, com o despolutar de um ataque bélico com ogivas nucleares, isto pode ter consequências para todos muito mais alargadas e perigosas. Muito bem. Passamos então agora ao próximo tema. Outro dos destaques internacionais vai, como não poderia deixar de ser, para a cimeira Estados Unidos-Coreia do Norte. Nuno, que leitura podemos fazer desta cimeira e como é que acha que isto se poderia ter resolvido de outra forma? A primeira questão é que eu acho interessante a cimeira ser organizada no Vietnã. Portanto, estamos a falar de um país que sofreu bastante com as guerras dos Estados Unidos, que lá tiveram, e nós lembramos bem do filme Good Morning Vietnam. Portanto, engraçado, passado uns anos, eles são acolhem esta cimeira dos Estados Unidos com a Coreia do Norte. Se a primeira reunião, a primeira cimeira dos Estados Unidos o ano passado com a Coreia do Norte tinha sido inconsequente, mas era expectável, porque alguém que está do outro lado da barricada e que tem uma visão completamente diferente do Ocidente não estaria disponível para na primeira conseguir dar grandes evoluções. Já nesta segunda, estaria-se à espera que se rubricasse alguma coisa de palpável, não é? Mas o que não aconteceu. Na verdade, o que aconteceu foi que o Presidente dos Estados Unidos, não sabe lá porquê, veio dizer que afinal é melhor dar um passo atrás. E na verdade o que aconteceu, e hoje veio um diplomata na reformado dos Estados Unidos dizer que na verdade isto foi muito mal preparado. Não houve trabalho de casa por parte das equipas de Donald Trump. O que significa que começa-se a consolidar, na minha opinião, aquilo que é o que se vem vindo a dizer também na imprensa internacional, que a Casa Branca, neste momento, a gestão é de circunstância, não é estratégica. E vê-se, porque com a Coreia do Norte, se há aqui uma necessidade crescente de desmilitarizar, porque eles têm 15 ogivas nucleares, portanto, são o último país da fila que tem ainda ogivas nucleares. Estamos a falar em 10 ou 12 países neste momento, eles são um dos que têm, porque os Estados Unidos têm só 6.450 e a Rússia tem 6.850, só em toque de rodapé. Mas, na verdade, aquilo que acontece é que foi inconsequente e não teve qualquer tipo de ideia que se pudesse vislumbrar para o futuro. E tenho receio que se tenha desperdiçado uma grande oportunidade para devolver dignidade
àquelas pessoas na Coreia do Norte. Porque, na verdade, elas vivem num regime de ditadura, de medo e acima de tudo, que não têm uma expectativa de vida, que possam vir a evoluir e que possam vir a ter as experiências que os outros países, nomeadamente a Coreia do Sul, pode vir a ter. E vejamos os depoimentos de atletas de alta competição quando vão aos Jogos Olímpicos que pedem asilo e que se conseguem libertar e conseguem falar do assunto. Mas, caso contrário, vemos uma sociedade muito fechada e que vive ali completamente na miséria, para não falar na fome, e em todos aqueles direitos, liberdades e garantias que eles nem sabem o que é porque nunca tiveram. Que de facto nunca estão longe de imaginar o que é e sempre viveram nestas condições. Para terminarmos e fecharmos este tema, como é que o Nuno vê estas duas personalidades? Bem, eu acho que o Presidente dos Estados Unidos, ainda agora o seu advogado que está a falar que falou no Congresso ontem, chamou-lhe as piores coisas que se podia imaginar. Mas, além de chamar as piores coisas que se podia imaginar, é factual. Tem documentos em algumas matérias, como, por exemplo, o pagamento àquela senhora por quem ele disse que nunca teve nenhum relacionamento com ela. Portanto, nós estamos a falar de alguém que conseguiu aproveitar um espaço mediático nos Estados Unidos, em que influenciou os editores da Forbes, da revista, para dizer que tinha afinal uma fortuna, que afinal não é bem aquela fortuna, mas em contrapartida nós vemos um presidente que passa mais metade do tempo ao telefone e que não trabalha. Isto é um facto constatável e que já toda a gente viu. E vemos que a economia dos Estados Unidos neste momento vive à custa de duas coisas, que ele, bem, não sei se intencional ou se por birra, que é a questão da China e do corte com aquilo que pode vir a ser as importações e as relações comerciais que existem entre a China e os Estados Unidos, ok? E nós percebemos porquê. Grande parte da dívida dos Estados Unidos também está na China. E a segunda questão é conseguiu incrementar com o consumo interno e o voltar ao patriotismo, conseguiu voltar a dar às pessoas a alavanca de poderem e as ameaças que foi fazendo às grandes empresas ou têm a sua atividade empresarial cá, o caso da Apple, o caso da Ford, ou então vão ser taxados. Portanto, e com estas medidas conseguiu, de uma forma muito peculiar, conseguiu dar um grande alimento ali àquilo que era um país que estava, eu diria que numa fase muito cinzenta e sem grandes esperanças. Estamos a falar em zonas rurais como Detroit e afins, rurais no sentido de desemprego, que estavam completamente abandonadas, que eram zonas fabris, que não tinham qualquer tipo de atividade e que agora começaram a ter ali um incremento em termos de atividade laboral. Isto é a leitura que eu faço de Donald Trump. Alguém que não tem... da Coreia do Norte. O líder da Coreia do Norte. Eu acho que nós temos pouca informação para conseguir ter informação do senhor, mas aquilo que o que me apraz dizer neste momento é que há alguém que vive à custa de um passado e de um regime de ditadura. Portanto, quando se fala em ditadura, acho que nós conseguimos associar tudo o que é de mau e de prejudicial à pessoa e acho que não há nada de bom que possa dali vir. Muito bem. Agora abordamos a questão do Brexit. Nuno, esta é uma questão que de facto está longe de ficar também resolvida, mas podemos pensar o Brexit, como é que a Europa se prepara para o Brexit? A concretizar-se, porque também essa é outra das questões. Eu acho que será inevitável. Primeiro, aquilo que nós vemos foi que em 1975, já os ingleses, na altura com a comunidade económica, os ingleses, nessa altura, já recorreram a um referendo. E na altura ganhou com 42% o sim. E vemos que eles próprios, já em 1975, já tinham dúvidas se deviam estar ou não na comunidade económica. E hoje, passados estes anos todos, vemos que novamente um novo referendo, agora em relação à União Europeia, e vemos que, na verdade, eles têm um estigma em relação àquilo, são muito autónomos, muito independentes e não querem aqui muitas confusões. Mas, na verdade, as grandes consequências que nós podemos daqui tirar, a primeira tem a ver essencialmente com o orçamento da União Europeia.
vai ter uma quebra considerável e isto vai ter consequências para todos os países dos Estados-membros. Porque aquilo que eram os fundos de coesão vão diminuir, porque, na verdade, a competitividade, neste momento, face à insuficiência financeira que era a comparticipação dada pela Grã-Bretanha, veio diminuir e o orçamento diminui. A segunda é que todas as relações comerciais estão postas em causa. Portanto, significa que das duas... É a grande preocupação também. Toda a Europa vai ter individualmente que fazer negociação das suas relações comerciais. E agora falta perceber se a Europa tem força para impor a todos os países, na verdade, dizer, meus senhores, os senhores vão negociar, mas a base é esta. Nós não podemos ir abaixo desta base. Porque, na verdade, vamos estar a beneficiar o infrator. E eu acho que se a Europa não fizer isto, a consequência vai ser muito pior. É que pode levar a que outros países, numa situação de algum conforto, possam querer eles também se autonomizar e querer sair. O que significava que era o descalabro para a própria União Europeia. Agora, o projeto europeu ficava ainda mais muito instável. Muito confrangedor. Mas é outro desafio também. Isto é o resultado da falta de visão estratégica daquelas pessoas que estão à frente da União Europeia que não têm um projeto. Vivem a gerir sondagens, quase. Porque se nós falarmos em todos aqueles que foram os visionários que montaram a Comunidade Económica Europeia, que montaram a Comunidade do Carvão e do Aço e que depois foram fundindo todos estes projetos e veio resultar na União Europeia, na verdade, nós hoje não temos ninguém que nos alimente e que nos diga qual é o caminho e o projeto de futuro. Foi a Grécia também que fez tremer este projeto europeu? Ou que começou a fazer tremer? Eu diria que foi a falta de visão estratégica de todos. E a Grécia, se calhar, despolutou e deu aqui algum alimento, porque realmente as pessoas dizem, então nós vamos andar sempre a financiar e não há evolução. Os quadros de coesão nunca mais se cumpre as metas da coesão. Eu percebo isso. Mas, na verdade, o que me preocupa essencialmente é o que é que nós, portugueses, vamos perder. Eu já nem falo na União Europeia. Falo, o que é que nós, portugueses, vamos perder? Porque, na verdade, tudo o que são taxas vinda de turistas ingleses, e veja que nós hoje, quer no turismo do Algarve, quer no turismo da região do Porto, quer no turismo da região da Madeira, estamos a falar numa taxa elevadíssima de turistas ingleses. E depois temos uma taxa de turistas que vêm cá fazer o turismo do Golfo, e que as pessoas parecem, mas há poucos campos, se calhar fatura-se pouco. Não, fatura-se muitos milhões de euros. Porque este turista não é um turista que vai comer ao McDonald's. É um turista que vai a um restaurante bom. É um turista que não vai beber um vinho simples. Vai beber um vinho mais elaborado. Portanto, é um turismo que consome qualidade e produto. E isto nós vamos também ter essa quebra essencialmente. E depois todas as outras relações empresariais que existem neste momento com a Inglaterra, que vão estar postas em causa. Como é que Portugal fica também nesta situação, nesta questão? Nuno, para fecharmos o tema. Portugal, como já foi neutra no passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, quem sabe se também não irá tentar ficar neutra nesta para ver se passa nos pingos das chuvas. Muito bem. Portugal não ficou, foi neutro na questão da Venezuela, que é o nosso próximo tema. Sim. Eu olho aqui para a questão da Venezuela e vejo essencialmente com uma preocupação grande. Primeiro porque nós, quando falamos da Venezuela, falamos num país que tem muito, mas muito dinheiro, ou que deveria ter, proveniente do petróleo. Mas, na verdade, o que aconteceu de uma forma simplesmente explicada desta forma é que a Venezuela não tinha serviços de saúde com qualidade, nem tinha serviços de inteligência, nem de segurança com qualidade. E o que é que fez? Foi contratar aos seus vizinhos cubanos. E disse, venham cá e resolvam-me o problema. Em contrapartida, a gente dá-vos petróleo. E o regime cubano interiorizou-se na fasquia venezuelana e fez, na verdade, com que as coisas fossem tomando uma proporção e os níveis de corrupção aumentaram consideravelmente. Nós hoje vemos uma situação que ainda não está no limite, mas está muito próxima do limite.
vemos uns que gostam do Maduro, mas gostam do Maduro porque ele ainda dá o vale da refeição, ainda dá casa, ainda dá um conjunto de bens essenciais. Mas, na verdade, esses bens essenciais já começam a escassear. Nós estamos a falar de pessoas que já só fazem uma refeição por dia. Uma. Estamos a falar de pessoas que, neste momento, a partir das 9 da noite, não saem de casa com medo que possam sofrer algum tipo de assalto, atentado, e temem pela sua própria segurança. E depois vemos como é que é possível. Como é que é possível haver um que diz que é presidente e outro diz também que é presidente e andamos aqui ao presidente aqui, um decreta feriado, o outro cancela feriados. Portanto, ainda bem que é carnaval e ninguém leva a mal, porque senão estávamos aqui perante um problema muito relevante. Um país, dois presidentes, dois podemos presidentes. pô-lo desta forma. E vemos neste momento que a própria Venezuela tem um sistema, eu diria que é uma ditadura moderna, porque ainda existem bens de luxo. Se nós formos a outros países com estes regimes de ditadura, não existe bens de luxo. Ainda existe alguma liberdade de imprensa. Não existe o tal lápis azul, como nós cá tivemos há uns anos atrás, mas existe ali alguma pressão. Mas, por exemplo, há uma forma de condicionar a imprensa. Por exemplo, de vez em quando existe falta de papel para a impressão dos jornais. Portanto, vamos cá travar aqui o jornal, quebrar aqui o ímpeto do jornal e falta papel. E isto são pequenos gestos que parecem inconsequentes, mas que fazem com que não se divulgue as medidas do governo, que não se divulgue consequências menos positivas daquilo que tem sido a ação governativa de Maduro. E vejo, lá está novamente a comunidade internacional, com umas viagens, com umas declarações, a ajuda humanitária a não conseguir entrar no país. Do outro lado vemos Maduro a anunciar que tem 30% ou 40% da população que o apoia. Mas, e que na quer verdade, pagar também toda a ajuda humanitária que entrar no país. e que está a destruí-la, não é? O que parece algo de muito insensato, mas eu também não consigo perceber é como é que ainda existem pessoas, e eles estão a começar a virar aos bocadinhos, mas o processo já deveria ter sido muito mais rápido. Portanto, significa que ele ainda tem ali alguma força na máquina do poder, porque, na verdade, já deveríamos ter visto as Forças Armadas a virar para o lado do opositor a Maduro, já devíamos ter vindo polícias a virar para o lado do opositor a Maduro, e, na verdade, não vemos. Portanto, estamos aqui num impasse. Agora falta perceber até quando as pessoas vão aguentar. Porque quer o Presidente da Assembleia, da Assembleia Constituinte da República da Venezuela, quer o Maduro, eles podem andar aqui durante muito tempo a lutar entre eles. Mas quem vai sofrer e quem está a sofrer hoje são a população de uma forma considerável. Mais do que tudo é uma crise humanitária. Sim. Nuno, passamos ao próximo tema. Falamos das eleições europeias. Eleições europeias. Nós estamos a entrar no processo eleitoral, já foram anunciados os cabeças de lista, pelo menos de 3 partidos. Paulo Rangel para o PSD, para o Partido Socialista o Ministro das Infraestruturas, o anterior Ministro das Infraestruturas, e depois a Marisa Matias para o Bloco de Esquerda. Acho que são estes os nomes que foram anunciados, se bem me recordo, das forças políticas. E o Nuno Melo para o CDS. Foram os 4 nomes que foram anunciados. Mas aquilo que eu acho aqui... O que é que se destaca nestas... Lá está. Não há destaque, não é? Nós, desde que há eleições europeias, eu só me lembro de uma conflitualidade de pontos de vista, que era o Partido Comunista dizia, não, nós temos que sair da União Europeia. E a conflitualidade era esta. A nossa ideia é sair da União Europeia. Nós somos contra. E em contrapartida havíamos outros países todos a dizer, os outros partidos a dizer todos, não, é para manter. Mas depois não vemos, do ponto de vista estratégico, medidas, ideias ou um programa concreto que diga, não, nós vamos para a Europa, mas defendemos isto. Nós vamos para a Europa e nós defendemos isto. Ao fim e ao cabo, uns comícios, umas entrevistas, falar um bocadinho da história, do que é, mas de concreto, de palpável, não vemos. Agora, outra questão que me parece relevante. Em 2014, nós tivemos nada mais, nada menos como cerca de 16 forças políticas a candidatarem-se ao ato eleitoral.
E destas 16 forças políticas, 16, tivemos só 6 partidos, porque estamos aqui a contar com a coligação do PC e com os Verdes e do PSD com o PP. Portanto, destas 6 forças políticas, que estavam umas em coligação e outras não, elegemos 21 deputados. E agora vemos que, passados 4 anos, 2014 para 5 anos, 2019, o que acontece, na verdade, é que realmente o Parlamento Europeu discute-se coisas muito interessantes, porque vamos passar de 16 forças políticas para 20. 20. E eu pergunto, há partidos que foram a eleições que nós nem sabíamos, nem outdoors tinham, para saber quem era o candidato, nem saber se aquele programa interessava mais às populações ou não. E eu vejo qual é, neste momento, claro que estamos no âmbito da liberdade política, da liberdade de criação e formação de partidos, mas se os partidos políticos com escala e que têm alguma notoriedade não têm programas que sejam conclusivos, o que é que têm estes partidos mais pequenos que têm muito mais dificuldade em passar a mensagem? Acresce também que nós vamos ter, neste ato eleitoral, uma redução dos deputados e eurodeputados. O que significa que vamos aumentar aqui a abstenção, porque é tradicional, a abstenção nos últimos anos em todas as eleições tem vindo a aumentar, reduzimos o número de deputados pelo método onde isto vai beneficiar os partidos mais pequenos. Portanto, significa que se calhar há esperança para aqueles 10 da última vez e agora mais 4, 14, de poderem vir a eleger alguém e poderem terem assento no Parlamento Europeu para levarem as suas matérias e os seus desejos pela Europa fora. É também essa, então, aqui, digamos assim, a nota de maior destaque nestas eleições europeias. Nuno, passamos agora, também estamos a fechar este Espaço Opinião fim de semana e por isso vamos então aqui à dica da semana. Falamos de legislação, Nuno. Bem, em relação à dica da semana, aquilo que eu vejo é que o legislador, não por uma imposição interna, nacional, mas acima de tudo por uma transferência de uma diretiva comunitária para o nosso regime, ao nosso ordenamento jurídico, existe aqui uma necessidade agora de fazer um registro. Este registro do beneficiário efetivo é essencialmente mais uma burocracia também para as empresas. Porque se as empresas têm a certificação da faturação, o regime jurídico da proteção de dados, tudo isso, as guias de transporte eletrónicas, todas estas matérias, agora vem mais o regime, o beneficiário efetivo. E o beneficiário efetivo vem-nos dizer o quê? É única e exclusivamente por causa de saber pessoas que tenham capital social igual ou acima de 25%, de maneira a saber realmente quem é que beneficia com estas empresas por causa do branqueamento de capitais e por causa do terrorismo. E na verdade, isto vai-se transpor em toda a Europa para sabermos esses benefícios. As empresas têm até ao dia 30 de abril para fazer esse registro. Depois vão ter em 2020 que confirmar os dados no IES de 2020 e todos os que não estão. E esta aqui é que é a grande questão. Além das empresas, estamos a falar a seguir, até 30 de junho, as IPSS, as associações, tudo o que são atividades que não têm uma lógica de cariz empresarial, mas que são constituídas como pessoas coletivas, também vão ter que fazer este registro. O que faz é mais um custo para as empresas, um custo para as organizações e, acima de tudo, mais uma burocracia. É verdade que isto pode vir a esclarecer algumas coisas relativamente ao branqueamento de capitais. Eu, sinceramente, tenho dúvidas. Acho que isto será mais um transtorno para as pequenas e médias empresas, porque, do ponto de vista burocrático, é muita informação que se tem que se correlacionar. Porque depois, veja o seguinte, se há empresas que têm só uma empresa que tem 4 ou 5 sócios, ou 2 ou 3 sócios, é mais fácil a informação. Mas estamos a falar de empresas que têm participações sociais em diferentes sítios, aquilo é tipo efeito dominó.
esta empresa tem que fazer, depois tem que fazer esta, e depois esta, assim sucessivamente, de maneira a que todas elas estejam em rede quase para este beneficiário efetivo. Muito bem. Nuno, terminamos então a falar do beneficiário efetivo. São então estes os temas também que trouxemos aqui hoje. Estamos de regresso na próxima semana. Quero aproveitar para lhe desejar uma boa semana e Obrigado, até igualmente. para a semana. Foram então estes os temas que analisámos hoje no Espaço Opinião fim de semana. Assim que nos acompanhou, temos encontro marcado na próxima semana. Aproveito também para lhe desejar um bom fim de semana e uma ótima semana.